Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro. Graças e paz a todos, meu nome é Carlos, eu sou pastor das Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e também a Segunda Igreja Presbiteriana em Casimiro de Abreu. Estamos hoje aqui para trazermos mais uma reflexão da palavra de nosso Senhor a fim de auxiliar aos irmãos em vossos cultos domésticos. Então vamos iniciar orando. Eu convido você a fechar seus olhos nesse instante e a orar comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te bendizemos o nome e te agradecemos por mais um dia em tua presença e pela fé no nosso coração que o Senhor mesmo tem alimentado dia a dia. Nesse momento, Senhor, em que nós nos colocamos diante de ti para lhe cultuar, para lhe bendizer o nome, te suplicamos por graça, a fim de que o Senhor nos abençoe, esteja presente conosco e fale-nos profundamente ao coração. Ouve a nossa oração, receba o nosso louvor, em nome de Jesus e com o perdão dos nossos pecados, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Em forma de culto, gostaria de convidar a todos para lerem comigo alguns versos aqui do Salmo de número 5, porque de forma semelhante a que nós estamos trabalhando uma série de reflexões do livro de Atos, resolvemos trazer aqui nessa nossa breve devocional uma leitura progressiva aqui nos Salmos. Então já fizemos os 4 primeiros Salmos e chegamos hoje aqui ao Salmo de número 5, que é um salmo escrito por Davi quando ele clamava por proteção divina a despeito dos seus muitos inimigos. E aí nesse tempo de pandemia, nós temos enfrentado alguns inimigos em comum, poderíamos assim dizer. O vírus em si, a politicagem e a corrupção, tratando de situações tão complexas, irmãos, e quando o dinheiro tem sido enviado para tratar dessa pandemia, para cuidar de toda essa situação, e nós vemos políticos desviando esses valores, né? O quanto isso é triste, fazendo padecer ainda muito mais pessoas, né? Também temos tratado com um inimigo comum que é simplesmente, por vezes, a omissão da igreja em momentos como esse. A igreja, ela é proclamadora do Evangelho, mas é uma igreja que também ela deve, pelos mandamentos de Cristo, cuidar e amar o próximo, né? Então isso requer, de fato, principalmente uma boa atenção aos pobres. Enfim, fora o nosso inimigo em comum, que somos nós mesmos, que por vezes lutamos contra a vontade de Deus, permitindo aí que o nosso egocentrismo fale mais alto em nossas vidas. Então nós citamos aqui algumas coisas que por vezes nos insistem em tirar-nos do rumo do caminho de Deus, de fazer a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ao tratarmos aqui essas coisas, como Davi tratou os seus inimigos, vejamos aqui o que ele faz em alguns breves versos aqui do Salmo de número 5, para nos auxiliar e nos fazer entender como que ele se portava ante os seus inimigos. Então a primeira coisa que ele faz nos versos 1 e 2 é clamar, implorar a Deus por socorro. Quando ele diz: dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. Só clama a Deus, só implora ao Senhor quem reconhece que tão somente nele há socorro, e um socorro bem presente. Por isso que Davi prossegue dizendo no verso 3, de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando, ao contrário daqueles que oram ao Senhor e ficam não esperando, mas diríamos assim, murmurando ou cheios de ansiedade e descrença. Davi não. Davi ele entende que o seu lugar é lugar de oração, é lugar de culto. E é o que ele vai afirmar, por exemplo, no verso 7. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Que assim também esteja a nossa vida em tempos difíceis, orando, clamando, confiando, esperando e cultuando ao Senhor. Amém?
Vamos, nesse momento, cantarmos um cântico ao Senhor, adorar ao nosso Deus, e aí em seguida estaremos orando uma vez mais, e aí partindo para a nossa reflexão no capítulo 4 de Atos. Vamos então adorar ao Senhor. Cristo é o centro do viver, a razão de toda a criação, o princípio e o fim, tudo foi criado para mostrar sua glória. Cristo e nada mais importa, só pra Cristo vou viver. Cristo és o centro, tudo gira em torno de ti, ó Jesus. O centro só tu és, o centro só tu és. Cristo é o centro do meu ser, Cristo é o centro do meu ser. O princípio e o fim, tudo foi criado para mostrar sua glória. Cristo e nada mais importa, só pra Cristo vou viver. Cristo és o centro, tudo gira em torno de ti, ó Jesus. Nada mais importa, só pra Cristo vou viver. Cristo és o centro, tudo gira em torno de ti, ó Jesus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez, clamarmos ao Senhor por graça, a fim de nós meditarmos em sua palavra, sermos de fato edificados por ela. Feche os seus olhos comigo uma vez mais, oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, eis-nos aqui diante do momento mais importante deste vídeo, Senhor, que é o momento em que a Tua palavra pode muito bem penetrar o nosso coração e entendimento e transformar a nossa vida, moldar o nosso caráter, fazer-nos, meu Deus, caminhar segundo a Tua boa vontade para as nossas vidas. Dá-nos isso, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Chegamos hoje a um momento tenso, angustiante, mas também, ao mesmo tempo, poderoso para a igreja primitiva. Após dormirem na prisão, Pedro e João agora eles são interrogados pelo sumo sacerdote e todas as demais autoridades do Sinédrio, que é um tipo de suprema corte dos judeus. Você deve se lembrar que na nossa última reflexão, a partir da cura de um aleijado, uma multidão veio até aos apóstolos e que eles ali pregando o evangelho no pátio do templo, um número de convertidos chegou ali a cerca de 5.000 homens. E aí daí por conta desta aglomeração no templo e por anunciarem em Jesus a cura daquele homem, Pedro e João então foram levados ao cárcere. E aí a narrativa desses fatos ela é um pouco longa para essa nossa série de breves reflexões. Nós não leremos todo o texto aqui. Portanto, hoje nós vamos dividir também esta reflexão em duas partes. Vamos aqui iniciar parte deste momento de interrogatório de Pedro e João, e aí
no domingo a gente completa esta reflexão, tratando sobre todo esse interrogatório neste tribunal. Então essa narrativa ela vai do verso 5 do capítulo 4 de Atos até o verso 22. Hoje nós vamos até o verso 10. E este tribunal e todo este momento aqui tem como base uma pergunta que é dirigida a Pedro e João, que está lá no verso 7 do capítulo 4, que foi a seguinte: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Obviamente aqui se referindo à poderosa cura daquele aleijado de nascença. Então, veremos aqui, a partir da forma com que Pedro se apresenta para tratar dessa resposta a esta pergunta, e também as suas palavras, obviamente, nós vamos aqui então ver a formação da identidade da igreja cristã, sendo moldada nesses versos, nesta postura de Pedro e em suas palavras. Meus irmãos, aqui está, eu diria que tudo aquilo que nós devemos ser como igreja. Portanto, qualquer maneira de se vivenciar a igreja hoje e que esteja fora dos parâmetros do que nós veremos aqui, nesta postura de Pedro e em suas palavras, eu afirmo sem medo de errar, seremos tidos como uma igreja falsa, como uma igreja impostora. Tudo começa aqui pela forma com que Pedro é descrito pelo autor de Atos, que apresenta a Pedro da seguinte forma, naquele tribunal, no verso 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Veja o que nós estamos destacando aqui nesse início, irmãos. Uma igreja cristã, ela só pode ser reconhecida como tal se nela estiver presente o Espírito Santo de Deus. É impossível desassociar a igreja verdadeira e o Espírito Santo que nela habita e habilita a falar em nome de Deus. Jesus mesmo já havia encorajado os seus discípulos acerca de uma situação semelhante como esta, em que eles poderiam vir a passar. Parecia até que Jesus já sabia, né, que eles passariam por esse momento de fato. Em Mateus 10, 19 e 20, assim Jesus já encorajava os seus discípulos, dizendo: e quando vos entregarem, não cuideis em como ou em que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Portanto, meus irmãos, Pedro aqui, cheio do Espírito Santo, lançando fora todo medo. E aí o William Barclay chega a afirmar que trata-se de uma das maiores demonstrações de coragem já existentes. Então Pedro afirma categoricamente a este mesmo tribunal que há pouco havia condenado, sentenciado à morte o próprio Cristo. Então ele afirma categoricamente no verso 10, acompanhe aí comigo, e aí nós vamos analisar rapidamente as palavras de Pedro nesse verso 10 e nós vamos encerrar a nossa reflexão aqui, ou pausar, para retornar nela no domingo. Então vamos lá ao verso 10, Pedro categoricamente afirma: tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel. E aqui nós fazemos uma primeira pausa para considerarmos aqui o seguinte, que todo bom crente, assim como Pedro, ele deve estar sempre pronto a testemunhar ao mundo e também dentro da igreja. Tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel. E ele prossegue, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Mais uma pausa aqui para nós considerarmos novamente o que Pedro já havia feito em seu primeiro sermão, que nós tratamos aqui há algumas semanas atrás. Todo bom crente deve estar sempre pronto para duas coisas na sua fala, no seu discurso: para denunciar e para anunciar. Denunciar o quê? Denunciar o pecado dos homens, quando Pedro diz aqui, a quem vós crucificastes. E aí então, imediatamente após denunciar o terrível pecado deles,
Pedro, então, anuncia. E o que ele anuncia? Ele anuncia a ressurreição de Cristo. Porque se no primeiro momento ele diz, a quem vós crucificastes, ele completa, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Vocês mataram, mas Deus o ressuscitou. Isso deve fazer parte da pregação nossa, daquilo que de fato nós cremos. E aí Pedro então prossegue no verso 10 dizendo, sim, em seu nome. E aí me chama a atenção aqui a convicção de Pedro nessa repetição. Ele já havia aqui anunciado a Cristo, mas ele repete aqui, sim, em seu nome. Então, eu diria que, além de uma convicção, nesta repetição de Pedro, há demonstrado aqui uma preocupação que Pedro tem de que tudo aquilo que ele tem falado, de tudo aquilo que ele está apresentando aqui, principalmente acerca de Cristo, obviamente, precisa estar claro, para que não reste dúvidas. Portanto, o que nós aprendemos? Todo bom crente, semelhantemente, deve se esmerar para que, com clareza, demonstrar a sua convicção de fé, tanto quanto com clareza deve pregar o Evangelho, para que não reste dúvidas sobre aquilo que nós cremos, sobre a quem nós servirmos. E aí então ele finaliza no verso 10, né? Sim, em seu nome, e aí ele finaliza, é que este está curado perante vós. Vamos lá, meus irmãos, e aqui nós vamos encerrar. A convicção de Pedro, a partir da ênfase que ele dá ao nome de Jesus como responsável pela cura daquele aleijado, esta convicção de Pedro ela é confirmada, testemunhada pelo homem curado, a quem ele apresenta, a quem ele aponta aqueles seus inquiridores. Ou seja, e aqui nós faremos aqui um pequeno resumo do que nós aprendemos hoje. O bom crente, cheio do Espírito Santo, sempre pronto a testemunhar ao mundo e também dentro da igreja, que denuncia o pecado da humanidade, que anuncia o Cristo ressurreto, convicto de sua fé, com clareza expondo o Evangelho, sua vida será acompanhada dos milagres de Deus. Se nós nos colocarmos diante do Senhor, segundo esses aspectos desta identidade cristã apresentada aqui por Pedro, os milagres de Deus acompanharão as nossas vidas. É como se Pedro dissesse quando ele aponta para o homem curado. É como se ele dissesse o seguinte, vocês querem prova da convicção da minha fé na pessoa e no poder que Jesus tem de curar alguém? Está aqui o homem curado. Está aí diante dos seus olhos. Ou seja, o bom crente verá sempre diante dele a libertação, a salvação que o Senhor mesmo proverá por meio de sua vida. Não que o poder e a graça estejam na pessoa, mas que ela é manifestada a partir da formação deste caráter, desta identidade na vida do bom crente. Como eu disse no início, irmãos, nós vamos dividir essa reflexão então em duas partes, portanto isso aqui é apenas o começo daquilo que nós estamos chamando aqui da formação desta identidade cristã apresentada por Pedro lá e que deve estar, obviamente, na nossa vida. Então, a nossa próxima reflexão, nós continuaremos a tentar compreender esta identidade cristã nesta resposta de Pedro a este interrogatório, que nesse momento aqui inicial de perseguição, digamos assim, pela graça de Deus, eles serão soltos, né? Pedro e João serão soltos, mas não sem antes serem duramente ameaçados a não pregarem mais neste nome de Cristo. Bom, que possamos nos apegar a esta identidade cristã. Caso contrário, como dissemos no início, não seremos igreja verdadeira. Seremos sim uma igreja impostora. Que o Senhor nos guie em seu bom caminho. Amém. Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro.